Iniciamos, então, os trabalhos da mesa 2 do primeiro dia de comunicações da 18ª semana de estudos clássicos da FEUSP. Temos conosco aqui o Antônio Luiz Costa Vargas, Maria Cecília Colombani e Isabela Bento, e eu, Bruno Drummond, como coordenador da mesa. Eu vou pedir para que cada um se apresente brevemente, antes de começar a sua fala, e, de novo, quando faltarem 5 minutos, eu vou sinalizar uma vez, e quando estiver bem no finalzinho esgotado, vou sinalizar 2 vezes. Vou pedir para que todos se lembrem de fechar o áudio durante a apresentação do outro. Então, professora Maria Cecília, o tempo é seu. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy María Cecilia Colombani, doctora en filosofía, vivo en Buenos Aires y soy profesora titular de filosofía antigua en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y estoy muy feliz de estar con ustedes. Mi trabajo se titula De poetas y sabios a la inteligencia artificial, las marcas de un desplazamiento en el orden de la paideia. El propósito de la siguiente comunicación consiste en efectuar una lectura de los juegos de saber y de poder desde la configuración de dicha ecuación en la Grecia arcaica, con la figura del poeta como maestro de verdad, hasta el desplazamiento que se opera en la figura del sabio. El eje de problematización ha de ser los personajes que encarnan cierta forma de magisterio que determina territorializaciones particulares a estatutos de poder diferenciados del resto de los varones mortales. A partir de este primer momento, proponemos pensar las relaciones de saber y de poder en la actual coyuntura histórica en relación a la emergencia de la inteligencia artificial. Se trata entonces de efectuar una cierta arqueología, en sentido de Michel Foucault, de la relación saber-poder para visibilizar las distintas capas o pliegues de una construcción que reconoce distintas configuraciones. En un primer lugar, siguiendo la línea interpretativa de Marcel Detienne, abordaremos la figura del poeta para determinar exactamente dónde radica su poder en el marco del logos theokrantos, de la palabra cargada de poder que lo caracteriza y hace de él un maestro de aletheia, de verdad. En segundo lugar, proponemos abordar la figura del sabio para determinar qué tipo de saber-poder posee, diferenciarlo del anterior, luego de operarse un pasaje en el tipo de sabiduría y magisterio. En tercer lugar, propondremos un brevísimo análisis de la actual coyuntura epocal a partir de la presencia de la inteligencia artificial para ver en qué medida se desarrolla un nuevo modelo de magisterio. Punto 1. El poeta, el maestro de verdad. En ese servicio a la sabiduría, voy a leer una cita de García Gual, que es decir la verdad, los filósofos
fueron precedidos por los poetas. También ellos tienen encomendada esa misión y son, en consecuencia, calificados de sofoi, sabios. Fin de la cita. La cita de García Gual traza la línea que estamos investigando. El poeta de registro hesiódico es el profeta de las musas, su sirviente, y es, en cierto sentido, un sabio, ya que es portador de una sabiduría que lo sobrepasa por doquier. Para comprender su magisterio, es necesario partir de dos nociones complementarias, la de musa y la de memoria. Esa omnisciencia de carácter adivinatorio, la única que sabe lo que fue, lo que es y lo que será. Se trata del poeta que hace de la poesía el germen mismo de la sabiduría. Heredetien, abriendo una imagen topológica que nada tiene que ver con el topos humano, en tanto enclave ordinario. El poeta es un sujeto excepcional, capaz de achicar con su palabra realizadora la brecha que separa hombres y dioses. El saber del poeta es tributario de una visión superior y se articula en logos sacralizado. Esta capacidad de ver no se asemeja al ver sensible, sino que se sostiene desde una lógica otra, ya que implica la presencia de la divinidad en el corazón del dispositivo de saber y en la posibilidad de su transmisión. El poeta es un elegido de las musas, las bien habladas hijas de Zeus, que lo poseen por propia voluntad y que, en definitiva, son las únicas que pueden decir las cosas verdaderas, ta pseudea, así como también ocultarlas. Son ellas, por su propio carácter divino, las únicas que poseen ese poder intransferible de otorgar la verdad a quien es digno de ellas. El poeta posee así una sabiduría del orden del don. Las musas le otorgan un saber que viene del más allá, que recoge lo acontecido en ese más allá. Contemporáneo de ese tiempo, el poeta narra una teogonía, el largo linaje divino, y una cosmogonía, el relato mismo de la ordenación del cosmos, a partir de esa abertura primordial que es caos. El poeta devela y desoculta una verdad aletheia, patrimonio exclusivo de los elegidos por los dioses, y con ello obtiene el tipo de poder que su saber le otorga. Punto 2. El sabio, la sabiduría como patrimonio humano. Los comienzos del siglo VI a.C. constituyen el momento de florecimiento de los 7 sabios, cuyo acmé hay que ubicarlo precisamente en el contexto sociopolítico que constituye los albores de ese siglo VI.
Tales de Mileto, Bías de Priene, Pítaco de Mitilene, Cleobulo de Lindo, Solón de Atenas, Quilón de Esparta y Periandro de Corinto son los sabios que la leyenda perpetúa procedentes de las más célebres ciudades. Constituyen personajes significativos en el marco de una sociedad marcada por el progreso de la civilización antigua. La consolidación de las poleis demanda un cierto tipo de organización política y social propias de la complejidad de la nueva estructura que la ciudad-estado implica. De este modo, son ellos los artífices del orden social, demanda primordial de los tiempos históricos que corren. El poder de estos personajes está en responder a una demanda histórica. Representan un saber práctico y, si se quiere, coyuntural. El saber ha descendido del topos superior, solo accesible a unos pocos, y se ha secularizado, se ha horizontalizado. Punto 3. La inteligencia artificial, el nuevo logos. El nuevo escenario histórico exhibe la inteligencia artificial como una de las protagonistas privilegiadas de la actual coyuntura epocal. La inteligencia artificial representa ese conjunto de tecnologías que posibilita que las computadoras realicen un plexo complejo de funciones avanzadas, incluyendo la capacidad de ver, comprender y traducir lenguaje hablado y escrito, analizar datos y mucho más. Hasta aquí apenas una elemental referencia del nuevo dispositivo emergente. Lo primero que podemos apuntar en la consolidación es la consolidación epocal de una fuerte desacralización del mundo, un desencantamiento que conjura toda forma de aprendizaje y obtención del saber que provenga de una realidad otra. Desaparecido el viejo telón de fondo que acompañaba y legitimaba la poesía sapiencial, el nuevo modelo se juega en la absoluta inmanencia de los dispositivos modernos de poder y de control. Si lo pensamos desde el modelo de los sabios antiguos, también ha quedado desplazada la vieja relación del hombre con una habilidad práctica o teórica que la ciudad demandaba para su organización sociopolítica. El nuevo modelo desplaza el protagonismo del hombre que dialoga sin intermediarios con su realidad histórica, ávida de soluciones coyunturales. El modelo de la inteligencia artificial debilita, a nuestro modo de ver, el protagonismo de las personas en la construcción de sus propias percepciones y reflexiones sobre la realidad en la que se hallan insertas. Constituyen, de algún modo, la decadencia de aquellos modelos que ubican al existente humano
en un lugar privilegiado en la producción del saber y de la circulación y transmisión del mismo. Se trata, sin duda, de otro modo de saber poder que pone el acento en el protagonismo del artefacto y sus capacidades de acción y producción. Conclusiones: el poeta fue aquel poseedor de una verdad primordial. Si la palabra era poder y verdad, quien ostentaba aquel logos theócrantos era el mismo que pronunciaba la verdad y detentaba el poder de pronunciarla, transmitirla y enseñarla. Como vimos, la polis inauguró otro orden y otro modelo de enseñanza. La palabra se ha secularizado, ha ganado la ciudad y su conflictiva. Ya no depende de un telón mágico religioso donado por fuerzas sobrenaturales que la sustraen del dominio de los hombres. La inteligencia artificial finalmente inaugura un nuevo orden, un nuevo modo de articular las palabras y las cosas en términos de Foucault. Alejada de los dos modelos anteriores, la inteligencia artificial desplaza desde su propio registro de poder a los dioses, a los poetas, a los sabios, a la prudencia que caracterizaba a los sabios como actitud de vida, para enseñorearse y poblar la ciudad de un tipo de inteligencia que parece subordinar las viejas capacidades humanas a los designios del artefacto. Muchísimas gracias. Muito obrigado, professora Maria Cecília. Passo, então, agora ao Antônio, Antônio Luiz Costa Vargas. O tempo é seu. Obrigado, Bruno. É uma felicidade apresentar aqui. Então, meu nome é Antônio Vargas, eu sou um pesquisador colaborador junto ao programa de pós-graduação em Metafísica na UNB, e me especializo na pesquisa em neoplatonismo. Mais recentemente, ano passado, eu publiquei a tradução dos elementos da teologia de Próclo pelo editor Odisseus. E hoje eu quero falar um pouco sobre metafísica neoplatônica e inteligência artificial. Eu vou compartilhar a tela. Então, a estrutura da fala vai ser que eu vou primeiramente trazer umas críticas à inteligência artificial que eles têm feito, e daí eu vou levantar uns problemas a partir do neoplatonismo, essas críticas, para depois passar uma análise da ideia de produção e que tipo de causalidade está por trás dos produtos de inteligência artificial, para acabar mostrando que é o tipo de causalidade que os neoplatônicos chamariam de produção acidental, que na realidade para eles é o modo de produção próprio dos deuses, e que é superior à criação artística e o ideal ético associado a isso. Então, vamos lá. Então, por exemplo, aqui um exemplo de uma crítica à produção de inteligência artificial. Eu não a escolhi por sua especificidade, mas por representar toda uma gama de críticas que se faz. Então, por aqui, a Emily Herring, uma especialista em Bergson, escreveu nesse artigo especificamente sobre arte ou imagens produzidas por inteligência artificial. Abaixo da superfície do nosso eu mais previsível e mecânico, nossa vida interior assume sua própria coloração única, que nenhum conceito ou algoritmo pode capturar ou replicar adequadamente. E é a partir daí que a verdadeira criatividade pode surgir como uma emoção original e única.
Para Bergson, a criatividade humana é um processo íntimo de amadurecimento impulsionado por esforço, do qual podemos extrair um senso de realização, não meramente o prazer de ser admirado e reconhecido, mas a alegria de ter participado do ato da criação. Então, nessa linha de ceticismo com relação ao uso da inteligência artificial nas nossas atividades intelectuais, se ressalta que a inteligência artificial nos rouba da participação no ato criativo, né? Então, você vê isso também com relação a texto. Aqui ela está falando de imagem, as pessoas vão enfatizar sobre textos que eles, por exemplo, nós aprendemos escrevendo, tentando resumir coisas, trabalhando com o texto por nós próprios, e que o uso de coisas como o Claude ou ChatGPT, desses assistentes, nos rouba disso. Aí se associa também a ideia de que o próprio treinamento da inteligência artificial é um roubo, tanto de um lado quanto o outro, a essa ideia de que nós estamos sendo, por um lado, privados da experiência e da atividade de sermos criadores, estamos efetivamente, de alguma maneira, roubando ou tomando algo dos criadores. Agora, há uma larga tradição filosófica do qual o neoplatonismo faz parte, que é bastante crítico a essa ideia de identificar o ser humano como, em primeiro lugar, um criador, um fabricador, um produtor, né? Então, por exemplo, em Porfírio, né, nos seus Impulsos à Presença Real, ele diz: a nossa vida imortal não vigora naturalmente no valor, mas apenas pode incorporá-lo, e lhe é conforme. Pois se fosse naturalmente tal, se fosse naturalmente algo valioso, ela não teria surgido na desvalia, né? Não teria tomado corpo em um ser material e não teria cometido coisas julgadas erradas. Logo, o valor para a nossa vida consiste em estar com seu genitor, e a desvalia na companhia com o que lhe é posterior. Ou seja, ele tira daí uma ideia de que o que é valioso para nós, o que nos restaura para o nosso valor, para o bem-estar, o eu, einai, é a companhia com as nossas causas, a proximidade e o acesso às nossas causas, enquanto que a conexão com o que é posterior é ruim para nós. Então, nesse caso, se ligar, nos tornar dependentes ou até mesmo nos identificarmos como produtores, e daí, assim, como de alguma maneira inferiores aos nossos produtos, né? Você pode pensar, ele não usa o mito de Édipo nesse sentido, mas você pode pensar nesse sentido, né? A Laio foi claramente diga, não seja um produtor, não se reproduza. E daí ele se reproduz e tem esse afeto demasiado pelas coisas que lhe são posteriores. Resultado é que a coisa que lhe é posterior, de fato, surge algo de qualidade pior, que é o próprio Édipo, que mata ele. Então, mas qual é o argumento por trás disso, né? Qual é o argumento que podemos extrair disso? Parece que o argumento por trás disso é algo parecido com isso. Isso é apenas um rascunho, né? Então, a ideia é que estar bem é ser maximamente o que se é, né? Então, ser um bom ser humano é ser um ser humano pleno, realizar as capacidades específicas de um ser humano de forma plena. Nos tornamos melhores sendo mais o que somos, e somos mais o que somos quando estivermos mais sob o efeito de nossas causas, daquelas que nos constituem como seres humanos. E daí tem por trás disso uma ideia linear de causalidade, que o que nós produto jamais é uma causa nossa. Assim, se aproximar e se assemelhar, estar sob o efeito do que a gente produz, é se afastar de nossas causas, e logo é um mal, né? Esse é basicamente o raciocínio por trás disso, né? Então, diríamos que se a gente trazer para cá um pouco mais da ética racionalista e contemplativa dos platonistas, então, nós nos realizamos como seres humanos, né, nos dedicando à contemplação, nos dedicando ao estudo que nos aproxima das nossas causas, né, as nossas causas sempre presentes, as formas, o nous, a revelação. E enquanto atividades como escrever e produzir imagens, isso tudo nos afasta, né, dessa atividade. Claro que os platonistas escreveram bastante, mas se identificar como um produtor realmente seria algo que nos afastaria de nossas causas. Agora, vamos pensar sobre como os resultados da inteligência artificial são produzidos.
E começamos com esse Statement on AI Training, que ficou popular. Hoje em dia já tem mais de 50 mil pessoas que assinaram, vários artistas conhecidos, que é simplesmente essa única frase, né? The unlicensed use of creative works for training generative AI is a major unjust threat to the livelihoods of the people behind those works and must not be permitted. Então, há aqui uma ideia de que essas obras de arte, de pensamento, foram produzidos com uma variedade de fins, né, para serem livros, textos em sala de aula, para ter um certo impacto cultural, e agora elas estão sendo pegas e utilizadas de uma maneira não prevista, né? E elas, assim, uma maneira não prevista, não quista, não intencional pelos seus criadores, e nesse sentido é bem parecido com o jeito como, né, as empresas de tecnologia grande se valem daquilo que nós temos como dos rastros que a gente deixa na nossa vida digital para construir previsões do nosso comportamento. Porque, afinal de contas, também a inteligência artificial é apenas uma máquina de previsão, né? Então, por exemplo, o Pentland, citado pela Zuboff no livro dela, escreve: à medida que vamos levando nossa vida cotidiana, deixamos para trás digital breadcrumbs, registros digitais das pessoas para quem ligamos, dos lugares onde vamos, das coisas que comemos e dos produtos que compramos. Elas contam uma história mais precisa da nossa vida do que qualquer outra coisa que escolhemos revelar sobre nós mesmos. Digital breadcrumbs registram o nosso comportamento como de fato aconteceu, né? Então, tanto um lado quanto o outro, toda essa produtividade que impulsiona as empresas de tecnologia é uma produtividade inteiramente acidental. Nós estamos vivendo nossa vida usando Facebook, usando os aplicativos, ou produzindo os produtos culturais que fazemos com parte de nossas profissões, e daí tudo isso é usado para produzir outras coisas que nem temos nenhuma intenção disso, né? Então, por exemplo, né, o Hayao Miyazaki tinha a ideia de produzir todos aqueles filmes que ele produziu. E, claro, a revelia dele, né, que foi abril desse ano, acho, que daí apareceram todas aquelas imagens em estilo Ghibli por meio do ChatGPT e outros mecanismos. Agora, esse tipo de causalidade é o que se chama produção acidental no Tratado de Plotino sobre as categorias. E então ele escreve: não se deve dizer que toda atividade é um fazer, né, uma poiesis, nem mesmo de certo modo. Fazer também é acidental. Como é? Se alguém andando deixa uma pegada, não dizemos que ele fez algo, mas ele o fez por ser outra coisa que alguém que anda, né, por ser uma pessoa que tem um certo peso. Ou o fazer é acidental e também a atividade porque ele não avisou, né? E já que no caso de coisas sem vida, dizemos que fazem algo como o fogo aquecer e o remédio tomar efeito. Então, esses casos aí do fogo aquecer, do remédio tomar efeito, são exemplos clássicos para Plotino e no neoplatonismo de uma atividade que as coisas fazem pelo seu próprio ser, né? Então, por exemplo, o sol sendo luz ilumina o mundo, ou também a alma, a psique, sendo vida em si, ela anima o corpo. Não é necessário aqui nenhum pensamento por trás disso, né? Então, toda coisa, sendo perfeita, gera uma espécie de imagem de si mesma. E é esse tipo de atividade, a produção que a gente tem aqui. Isso é justamente o tipo de produção que é atribuído aos deuses, né? Então, nessa passagem do comentário ao Parmênides de Proclo, ele até explica a metáfora, o mito do roubo de fogo por Prometeu, como justamente, por que eles chamam isso aqui de roubo? Porque acontece antes de toda deliberação e vontade. Não é que os deuses têm um projeto para dar vida racional às coisas e às artes aos seres humanos. Não, eles, por serem o que são, por uma atividade que é anterior a qualquer plano, eles fazem isso. E o mito nos fala que isso é independente de vontade, chamando isso de um roubo, né? Então, isso, realmente. E nos elementos da teologia tem várias proposições sobre esse tipo de causalidade. Isso aqui é a proposição 18, 30, 174. E em Plotino, nós temos, no seu tratado 3.8, nós temos talvez o tratado mais claro e, assim,
mais eloquente sobre esse tipo de produção, em que ele vê todos os níveis da realidade produzindo dessa maneira. E até mesmo aqui ele escreve sobre isso, que a gente pode ver isso nos seres humanos, que toda verdadeira produção, na realidade, é um desejo de contemplação ou uma consequência. Então aqui eu vou pausar de novo e ler. Os homens também, quando possuem uma contemplação enfraquecida, fazem de sua ação uma sombra de sua contemplação e da razão. Isso porque, como a contemplação não basta para eles, pois sua alma é débil, eles não conseguem aprender suficientemente sua visão, e por isso, não sendo preenchidos por sua visão, mas desejando vê-las, são levados à ação para verem o que não podiam ver com o intelecto. Na verdade, quando produzem algo, é que eles mesmos desejam vê-lo e contemplá-lo, e também que outros o percebam, sempre que seu projeto, de acordo com suas possibilidades, toma-se ação. Então, aqui, ele está criticando a produção artesanal, né, artística, em que a pessoa tem uma ideia e daí, realmente, efetivamente, produz algo fora dela, né, para produzi-la. Ele diz, na realidade, quando a gente faz isso, quando a gente põe algo para fora, é porque a gente queria apenas contemplá-la. Se conseguíssemos contemplá-la, não faríamos artes. Né? A citação continua. De fato, por toda parte descobriremos a produção e a ação são ou a debilidade ou a consequência da contemplação. Debilidade se não se tenciona nada além do praticado. Consequência se tem um outro objeto anterior para contemplar mais forte que o que foi produzido. Pois por que alguém, sendo capaz de contemplar o verdadeiro, iria por iniciativa própria voltar-se para a imagem do verdadeiro? Prova disso também são as crianças mais lerdas, que, incapazes de aprendizado e contemplação, descamam para as artes e trabalhos manuais. Né? Deixando de lado aí o que ele diz sobre quem decide fazer artes manuais, ele está, então, contrastando aqui a produção, né, artística com a própria contemplação. E a gente tem uma ilustração disso ético na vida de Plotino, escrito por Porfírio. Né? Então, Porfírio, ele descreve como o Plotino praticamente não revisava os textos, nem mesmo se preocupava em escrever ou falar de um modo, assim, correto. Né? Ele fazia erros, como aqui ele diz, em vez de dizer anamnenisketai, ele diz anamnenisketai, e então eu até mesmo cometi o erro de Plotino aqui, mas então ele falava coisas como se a gente falasse bicicleta, né? E ele nunca revisava o que ele escrevia. Então realmente é esse modelo do sábio envolvido na contemplação que apenas produz as coisas como que automaticamente. E me parece que o que a inteligência artificial nos dá a oportunidade de fazer é justamente participar desse modo de produção, no sentido de que seria possível imaginar uma comunidade acadêmica em que nós simplesmente nos comunicamos, né, com uma inteligência artificial sendo treinada nas nossas comunicações, nas nossas pesquisas, e daí ela se dá o encargo de produzir um texto sobre os nossos pensamentos quando for hora e para a ocasião de alguém que se pergunta sobre esses assuntos. Né? Então, podemos ver isso dessa maneira, podemos entender esse tipo de produção à luz dessa causalidade acidental dos neoplatônicos. Muito obrigado. É isso. Obrigado, Antônio. Certamente teremos pontos de vista aqui distintos para confrontar numa conversa muito produtiva, com certeza, ao final. Isabela, fique à vontade, o tempo é seu. Boa tarde a todos, boa noite ali praticamente, né? Eu sou a Isabela, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá, moro aqui em Maringá mesmo, e vou apresentar para vocês, né? Eu fiz essa apresentação a partir de pesquisas que eu realizei ali na graduação e também ali no mestrado, e continuo também estudando com o meu grupo de pesquisa, tá? Então, o título da minha comunicação de hoje é Entre Razão e Ação, a influência do intelecto e do hábito na formação humana, né? Então, a minha proposta aqui é refletir sobre os conceitos de intelecto conforme a compreensão de Tomás de Aquino e de hábitos segundo o entendimento de Aristóteles, tá?
E o nosso objetivo é investigar a influência desses dois conceitos na formação humana e para a relevância da continuidade da humanidade, né? Para abordar ali o conceito de intelecto, eu tomei como referência especialmente a questão 79 da Suma Teológica e também a obra A Unidade do Intelecto contra os Averroístas, de Tomás de Aquino. Já para a gente tratar ali o conceito de hábito, eu, né, especialmente ali, foi os livros 1 e 2 da Ética Nicômaco, né, do Aristóteles. Lógico que também com auxílio de outros pesquisadores, né, que também estavam trabalhando sobre essa temática. Em ambas as obras, né, a gente observa ali uma busca bem profunda e inquietante, tanto ali por parte do Tomás de Aquino como do Aristóteles, no sentido de compreender como que esses conceitos, né, eles estavam intrinsecamente ligados à formação e à vida dos seres humanos. Para a gente fazer essa pesquisa, a nossa fundamentação teórica-metodológica foi ali a história social, especialmente o conceito de longa duração e também de fundo permanente, né, trabalhado ali pelo Mark Bloch, pelo Fernand Brodelli, pelo Guizot. E para entender essa pesquisa é necessário que eu contextualize um pouco vocês sobre o hábito e o intelecto, né? O que são esses conceitos. Então, o conceito de intelecto, né, inicialmente, ele é pensado por Aristóteles e tempos depois ele foi reformulado por Tomás de Aquino. E o intelecto, ele se refere a uma potência da alma, né? Eu vou ler aqui uma citação para vocês, que é ali da unidade do intelecto. Então, Tomás de Aquino vai falar assim: de acordo com a doutrina de Aristóteles, é preciso considerar os princípios dos atos a partir dos atos. Parece que isso deve ser considerado primeiro a partir do ato mesmo, próprio do intelecto, que é entender. Então, a partir disso, nós entendemos que o intelecto, né, como uma faculdade que ele vai distinguir o ser humano dos demais seres vivos, permitindo que o ser humano possa conhecer, pensar, refletir, questionar, entender, né? Então, é uma parte mais racional do homem, né, que permite ele questionar, entender o mundo. E é encontrado apenas nos seres humanos. O hábito já, né, para Aristóteles, conforme o livro 2 da Ética, se refere a uma virtude moral, né? Então, nesse sentido, o hábito ele é uma prática contínua que se configura como uma habilidade humana capaz de regular as ações e demonstrar o modo de ser e pensar da pessoa, né? Lá na Ética Nicômaca, o Aristóteles vai dizer assim, vou ler para vocês a citação: o hábito, meu caro, não é senão uma longa prática que acaba por fazer-se de natureza. Então, o hábito nada mais é do que uma capacidade humana de tornar, por meio do exercício prático, determinadas ações em uma segunda natureza, né? Então, tem coisas que a gente faz no nosso dia a dia que é tão natural que a gente nem percebe, porque esse hábito, né, já virou essa segunda natureza no nosso corpo, né? E isso revela muito sobre nós, né? E a proposta consiste em relacionar estes dois conceitos, porque a partir dos meus estudos eu entendi que a virtude moral, né, isso embasado ali no Aristóteles e Tomás de Aquino, eles que vão trazer isso para nós, a virtude moral ela depende desse intelecto, do intelecto para ser orientada, né? E o intelecto, por sua vez, também necessita do hábito para aperfeiçoar a ação humana, né? Então, o intelecto ele vai ser o que possibilita o governo desses hábitos, dessas nossas ações. Por meio da pesquisa, a gente, né, pôde compreender com mais profundidade tanto o conceito de intelecto para Tomás de Aquino como de hábito para Aristóteles e estabelecer esse diálogo que nos permite, né, pensar sobre a potencialidade do ser humano e como que ele pode aperfeiçoar o seu modo de ser e agir, priorizando ali a parte do intelecto, a parte da racionalidade, pensando num bem-estar comum e, né, não só nos nossos prazeres, nos nossos interesses particulares. Eu, como sou da área da educação, né, trago aqui também uma reflexão sobre o papel da escola e da educação. Então, na perspectiva da escola ser o lugar onde a educação formal ela acontece,
a escola ela precisa ser responsável por instigar esse intelecto, né? E formar hábitos virtuosos em seus educandos. Por quê? De maneira que as pessoas possam viver de uma forma mais harmônica em sociedade, né? E também pela educação, a gente pode potencializar esse intelecto, na perspectiva de que as pessoas elas sejam mais encorajadas a pesquisar, a refletir, a criticar, a argumentar, né? Em busca de uma possível verdade. E não aceitem a pensar ali pelo mesmo que o outro por uma conveniência ou por um interesse, né? Então, a gente percebe que o predomínio do uso da razão sobre os prazeres e os desejos pode permitir que o ser humano ele entenda que ele é o senhor das suas ações, né? E tome decisões mais assertivas com base num conhecimento científico, pensando no bem-estar na sociedade a qual ele pertence, né? O intelecto e hábito, acredito que se tratam, assim, de conceitos atemporais e essenciais na constituição do ser, né? De modo que nós, seres humanos, a gente deve refletir sobre o que a gente acredita, o que nós defendemos, né? O que nós professamos aos outros, e internalizar isso em nós, né? Demonstrando essas mudanças conscientes, de forma que o nosso intelecto, ele guie as nossas ações, os nossos hábitos, para que a gente possa aperfeiçoar de forma que eles sejam melhores, pensando ali nesse conhecimento, pensando, né, no bem-estar comum e não só ali nos nossos próprios interesses privados e particulares. Essa é a minha apresentação, acho que foi a mais rapidinha, mas seria isso, galera. Obrigada pela atenção e pela oportunidade de estar aqui com vocês também. Eu que agradeço, Isabela. Eu vou, de antemão, pedir desculpas caso vocês escutem cachorros latindo ao fundo. Eu moro no campo, para não dizer na roça, e tem alguns aqui, né? Os meus Diógenes. Enfim, vou dar início aqui. Então, queria dar boa noite a todos. Meu nome é Bruno Drummond, eu sou doutorando em Filosofia da Educação na FEUSP. Fiz um mestrado na FEFELESTE sob orientação do professor Roberto Bolzani, sobre a República de Platão, a educação por meio da música, e agora trabalho com o professor Marcos Eusébio, inicialmente um projeto voltado ainda em Platão, agora partindo de Plutarco para entender aí a presença de uma analogia ao longo da história da filosofia que alia agricultura e educação. Entretanto, o meu tema vai estar bem longe disso, né? O meu interesse aqui, na verdade, não é apresentar um trabalho bem acabado, né? Eu vou me inspirar um pouco aqui, Antônio, em Porfírio, né? Falar sem muita revisão do que foi preparado, né? Mas a ideia aqui é pensar a partir dos antigos e de como eles viam a dimensão da socialização como sendo fundamental para a formação humana, de como isso se enfraquece hoje, ou, em certa medida, talvez até desaparece, por meio do uso das chamadas AVAs, ou ambientes virtuais de aprendizagem, né, tal como nós temos o Moodle, Teams, Google Classroom, Blackboard, em certa medida até aqui, né, um Google Meet se transforma num AVA. É óbvio que a ascensão dessas tecnologias, elas trazem vantagens para o universo acadêmico. É claro que elas representam a possibilidade de uma democratização de acesso a determinadas comunidades pedagógicas, ou que têm uma finalidade pedagógica. Possibilita, inclusive, o contato e a participação de colegas que estão muito distantes fisicamente uns dos outros. Entretanto, o meu ponto aqui é frisar um aspecto que me parece ser negativo e que afeta especialmente o contexto de formação de jovens. Em razão, claro, do advento, para usar um termo leve, da pandemia, em que se fez necessário o uso, né, o desenvolvimento, a aplicação, o uso extensivo dessa tecnologia,
ela parece estar ganhando, parece não, tem claramente uma sobrevida aí que talvez represente para essas gerações, para as gerações atuais, um déficit na sua formação, justamente porque a concentração das interações ditas pedagógicas ou formativas por meio desses ambientes, ela enfraquece ou mesmo aniquila completamente a dimensão da socialização. Se nós entendermos aqui, eu quero frisar isso bastante, a ideia de socialização como o convívio direto, físico, de seres humanos. Ou seja, para usar aqui uma linguagem cartesiana, a ré extensa é uma condição sine qua non para a gente entender esse conceito, não é? Ou tal como eu estou propondo que nós entendamos ele aqui, né? A socialização, os antigos já perceberam isso, ela é fundamental como uma dimensão da formação humana, daquilo que vai ser chamado, ou que é chamado de paideia, né? Se um ser humano absolutamente isolado não necessita de ética, tal como Kant nos lembra, né? Se um homem é sozinho, ele não tem necessidade de construir valores para si mesmo. A ética, ela surge da necessidade de mediar uma relação com outro ser humano. Essa mediação, ela é, de fato, essa dimensão da socialização que eu estou querendo estabelecer aqui, o que eu estou querendo definir, né? Então, a necessidade de pensar a formação, ela vem justamente da necessidade de mediar relações humanas, de dispor, de certa maneira, identidades umas em relação às outras. Ela carrega consigo, portanto, a tarefa essencial de mediação da vida. A gente vê isso, me parece de maneira bastante clara, sendo exemplificado inúmeras vezes nos diálogos de Platão. Eu não vou ser aqui muito minucioso nas minhas referências, eu vou aludir aqui à abertura de alguns diálogos, no qual o cenário dramático já coloca isso de maneira bastante clara. Quer dizer, se a gente pega um diálogo da fase socrática, ou da chamada fase socrática de Platão como Ulisses, a gente vai ver Sócrates caminhando da academia ao liceu, portanto, entre duas escolas, dois ambientes escolares, podemos dizer assim, e encontra no meio do caminho um grupo de jovens que está ali encostado às portas da escola, ou da palestra, não é? De Micos. E ali Sócrates vai ter com eles e debater acerca do amor fraterno, do amor ao saber, da paixão, de fenômenos que se manifestam em razão do fato de que somos comuns, de que vivemos, no sentido de que vivemos em comunidade, não é? O Cármides, da mesma maneira, né, mostra Sócrates retornando da batalha de Potideia, o dia seguinte ao seu retorno, e ele rapidamente se dirige a uma palestra também, a palestra de Táurias, interessado em saber como vão os jovens, né? Se eles se destacam não só em beleza, a beleza do corpo, né, esse duplo lugar da beleza para os gregos, mas se essa beleza do corpo corresponde a uma beleza do intelecto, a uma beleza do caráter, né, ao modo de ser. Se eles aprendem, há uma preocupação ali de Sócrates, né, em saber se os jovens estão aprendendo bem a perguntar e responder, portanto, a dialogar, né, a reagir ao outro, a lidar com o que, no século XX, por exemplo, Paul Feyerabend vai chamar de um conhecimento tácito, que se manifesta no olhar do outro, né, que dispensa a linguagem, aquele reconhecimento imediato. Esse aspecto do perguntar e responder, do dialogar como um índice da boa educação ou da boa formação, né, vai aparecer também no Teeteto.
de maneira bastante evidente essa preocupação. Aliás, é uma preocupação que ecoa aí um binômio, né, muito antigo. A educação de Aquiles foi essa, não é? Aprender a falar bem e agir bem, para ser aqui bastante reducionista na polissemia dos termos no texto original, né? Mas voltando aqui às aberturas dos diálogos, né, os proêmios, talvez o Protágoras seja um dos mais ricos nesse sentido, né? Porque Sócrates é incomodado na sua casa por um jovem muito ansioso, preocupado com sua formação e desejoso de aprender com Protágoras, e pede que Sócrates o acompanhe. Acompanhe aonde? À casa de Cálias, o homem mais rico de Atenas, né, que amealhou fortuna explorando as minas de prata em Laurion. E portanto, um ambiente privado, não é mais a escola na qual o Carmide se passa, nem a escola no qual Lise se passa, mas um ambiente doméstico. E um ambiente doméstico ocupado por figuras muito proeminentes, né? Além do Protágoras, estão lá Agatão, está lá Hípias, e uma série de jovens aristocratas que se dispõem ao redor deles e que estão sequiosos para ouvi-los. Um outro ambiente que é muito marcado nos diálogos, talvez não fosse nem necessário mencionar um exemplo, né, é a Ágora, a praça, né, o Eutífron. A gente vê isso de maneira bastante evidente, assim, só para marcar um diálogo, né? Sócrates está indo tomar conta, saber da acusação que lhe é dirigida, né? Então ele vai lá no pórtico do rei Arconte, onde nós encontramos até hoje as ruínas do templo de Zeus de Caiós, não é? O Zeus da justiça. E ali ele tem um diálogo longo com Eutífron acerca do que é a piedade. Então, essa abertura, a abertura dos diálogos, né, o cenário dramático, eu trago aqui apenas para marcar, de fato, esses ambientes nos quais o diálogo, se a gente pensar o diálogo socrático como um diálogo pedagógico, né, Sócrates como o professor, claro, não o professor magíster, que a gente vai ver depois, né, um tipo especial de professor, um tipo particular de pedagogia. Mas se nós fizermos essa analogia, a gente vai ver que a atuação ela está em todos os espaços. E a preocupação de que a fala ocorra em todos os espaços é fundamental para o processo formativo. A gente pode ver um exemplo também bastante claro nesse sentido na obra de Plutarco. Vou mencionar aqui rapidamente uma passagem, né? Não vou projetar nada, enfim, mas que a gente encontra no Da Educação das Crianças, que embora seja um texto que desde a antiguidade tem sua autoria um pouco debatida, né? Poderia ser um texto apócrifo, poderia ser um texto escrito por alunos de Plutarco, enfim, ele entrou para a história como sendo de Plutarco, então vou tratá-lo dessa maneira, né? Não vou discutir a autenticidade autoral. Mas um elemento muito importante que aparece no Da Educação das Crianças, e que Plutarco está tomando de Platão, é a ideia de que a educação dos jovens e das crianças deve, tanto quanto possível, evitar os castigos físicos. Isso parece até um debate bastante... Parece não, é um debate que tem lugar até hoje, né? Mas Platão e Plutarco já preconizavam isso. Na República, Platão menciona, numa determinada passagem, diz lá, tudo que entra de forma violenta na alma não encontra morada nela, não é? E Plutarco vai dizer que não se deve, de fato, punir as crianças com castigos físicos, mas que a mais eficaz de todas as punições, nesse sentido, é a repreensão pública. Chamar a atenção do jovem diante de seus semelhantes, portanto, no meio, né, dos amigos, diante da família,
diante da cidade, diante da comunidade. Portanto, a ideia de que a comunidade e a cidade, né, a sociedade, portanto, esse processo de socialização é fundamental como uma espécie de horizonte formativo, que coloca a identidade do indivíduo que está se formando, né, frente a outras identidades, num processo de aprendizado dos valores, dos comportamentos, portanto, do aspecto propriamente ético e político da formação. Não aqui meramente intelectual, não é? O bom uso dos ambientes virtuais de aprendizagem, tendo em vista a formação intelectual, ela é muito possível para todos aqueles que já estão dispostos a isso, ou que se... né? Olha aí o Diógenes. Não sei se vocês escutaram, mas os cachorros passaram aqui, desculpa. Aliás, para encerrar aqui, eu vou fazer menção, desculpa essa interrupção, quase um anacoluto aqui, uma menção que Plutarco faz a Diógenes, embora não fosse tão simpático aos cínicos, né? Mas ele diz assim, que se houver uma atitude, uma aproximação filosófica do real, portanto que tende a extrair da experiência direta do mundo aquilo que pode compor o ethos, o caráter humano, ele diz, até mesmo um prostíbulo pode ser um ambiente no qual o jovem aprenda. Ele diz, né, para aprender que existem muitas belezas e algumas podem ser compradas, outras não. A gente encontra, eu estou fazendo aqui um mix, né, essas passagens, não só no da educação das crianças, mas especialmente num outro texto muito curioso, chamado Do Amor aos Filhos. E, enfim, com esse apelo aí aos antigos, digamos assim, com esse olhar que procura entender a socialização como uma espinha dorsal da formação humana, que eu encerro a minha fala. Talvez nunca tenha sido tão preciso no meu tempo. Obrigado a todos. Foi um prazer reencontrar a professora Maria Cecília, nesse caso, e encontrar contigo, Antônio, conhecê-lo, Isabela também. Vou encerrar aqui, então, os trabalhos da segunda mesa da Semana dos Estudos Clássicos. Tchau, tchau, gente. Agradeço demais. Tchau, tchau.